Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. O novo filme do Garfield chegou aos cinemas nesse fim de semana. Eu vi o filme no domingo e poderia ter postado esse vídeo na segunda-feira de manhã, só que a correria foi tão grande que não deu tempo de me coçar para conseguir fazer o vídeo. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito no nosso crescimento aqui no YouTube. Beleza? Bora lá então. Garfield é um dos grandes lançamentos desse mês e um potencial top 10 nas bilheterias. O filme é dirigido por Mark Dindal, que já fez A Nova Onda do Imperador de 2000 e fez O Galinho de 2005, os dois filmes para Disney. O roteiro é de Paul A. Kaplan e Mark Turgov, que trabalharam em sitcoms como Raising Hope e George Lopes, e também de David Reynolds, indicado ao Oscar por coescrever Procurando Nemo e também coautor de A Nova Onda do Imperador. Basicamente é uma galera que manda muito bem, mas não tá no atual topo da cadeia alimentar de Hollywood. Vamos combinar. Garfield também não tá, né? Chris Pratt, o grande senhor das estrelas de Guardiões da Galáxia, vem pegando vários papéis de voz nos últimos anos, com a Warner, com a Pixar, com a Illumination e agora com a Sony. E dá pra ver que eles queriam muito mudar o estilo antigo de dublagem, que durou décadas. A voz do Chris Pratt no filme, ela é muito Chris Pratt. Não é a interpretação de um personagem conhecido, parece que é a primeira vez que o Garfield aparece no cinema. E pra ser sincero, para a maioria das crianças que vão assistir, essa é a primeira vez que vão ver o Garfield nas telonas e talvez até na vida. Eu não acho que o Garfield precisa ser sempre igual. Eu não sou um fã purista do bichano. Eu acho que o meu único problema é que a personalidade do Garfield é basicamente só a voz do Chris Pratt. Eu não sinto que a atuação dele tenha muito brilho, né, além do jeito padrão dele. As performances dele em Lego, o filme, e em Super Mario Bros. Tiveram um pouco mais de estilo. O Garfield desse filme ainda é, no fundo, o Garfield que a gente conhece. Mas o filme passa por esses detalhes dos primeiros 10 minutos como se fosse uma lista de tarefas. Ama lasanha? Confere. Odeia aranhas? Confere. Segundas-feiras? Confere. Tem um relacionamento parasitário com o dono? Confere. Mas a maior parte do filme é sobre um assalto. Garfield se reencontra com seu pai, Vic, dublado por Samuel L. Jackson, para fazer um assalto de leite para uma gata, que é a vilã da história chamada Jinx, dublada pela Hannah Waddingham. E aí são 90 minutos de confusões que são divertidas, mas poderiam estar em qualquer animação sobre qualquer personagem. A ideia de fazer um filme de assalto com o Garfield é interessante. Normalmente o Garfield se mete em situações mais cômicas e cotidianas, focadas em odiar segundas-feiras e amar lasanha. Transformar isso num filme de assalto dá um toque novo, mas também se afasta do que muitos consideram a essência do Garfield. No entanto, essa abordagem parece uma tentativa de modernizar o personagem e tornar o cara mais atrativo para uma nova geração que curte mais ação e aventura. Se você quer um filme que mantenha seus filhos quietinhos por 1 hora e 40 minutos, eu acho que o filme do Garfield é uma boa escolha. Se você espera um filme que capture o espírito do Garfield, aí você pode se decepcionar. Embora, sinceramente, quantos fãs puristas do Garfield vão ao cinema esperando a versão definitiva do personagem? Porque esse é um filme de animação moderno. O elenco de voz está cheio de outras celebridades. A gente já falou da Hannah Waddingham, né? Tem o Brett Goldstein, que fez Ted Lasso junto com ela, que é um executor lá, o Roland, é o, digamos assim, um capanga dela. Tem o Harvey Cullen, que faz o Woody, que não fala, só faz barulho de cachorro. O Ving Rhames, de Missão Impossível, que faz um touro zangado, e o Nicholas Hoult, trazendo uma energia frenética no papel de John Arbuckle. Tem ainda o Snoop Dogg, ele faz um gato, só que o personagem não tem nem nome e aparece no filme por uns 2 minutos. Basicamente o Snoop Dogg tá aí mais para ajudar na divulgação do filme do que para qualquer outra coisa. O filme do Garfield não me fez revirar os olhos como alguns filmes infantis fazem. E eu ri, vou te dizer, eu acho que coisa de 1 dúzia de vezes nesse filme. Geralmente com algumas piadas visuais, referências bem sacadas, mas esse é um filme claramente feito para entreter as crianças, não tem muito para adultos. E tá tudo bem com isso. É por isso que filmes como esses, que conseguem entreter adultos e crianças igualmente, são tão apreciados e raros. Seria ótimo se todos os filmes infantis fossem tão acessíveis a todos como Lego filme? Claro, mas o filme do Garfield não se propõe a isso. É uma bola de fofura sem grandes pretensões, feita para separar os pais do seu dinheiro levando as crianças ao cinema e depois vendendo bicho de pelúcia na internet. Basicamente, se o Garfield voando e gritando é engraçado para você, então o filme cumpre o que promete. O elenco de voz está bem animado e parece que está se divertindo. Se esse não fosse um filme sobre um gato que ama lasanha, eu poderia apontar que o plano do vilão não faz o menor sentido, especialmente no começo.
Na hierarquia dos papéis de voz animados do Chris Pratt, eu diria que Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica fica em primeiro, Lego, o filme, fica em segundo, Super Mario em terceiro e Garfield em quarto. Dito isso, não é a pior coisa que você poderia assistir para dar uma tarde divertida para os seus filhos. Por isso eu coloco o filme do Garfield no lado superior do entretenimento infantil descartável, que pelo menos não é desagradável para os adultos. Falando mais sobre o Chris Pratt como a voz do Garfield, é interessante ver como ele se tornou uma figura popular em filmes de animação nos últimos anos. Desde a atuação dele como Emmett em Lego até o recente papel dele como Mario no filme Super Mario, o Pratt tem se tornado uma escolha comum para esses papéis. Mas essa popularidade vem com críticas. Muitos dizem que a voz dele não é... Aliás, muitos dizem que a voz dele é muito distinta e não combina bem com personagens icônicos que já têm uma voz fixa na mente do público. Esse é o caso aqui, com o Garfield. Enquanto Lorenzo Music, que dublava o personagem nos antigos desenhos animados, e Bill Murray, que deu voz para ele no filme de 2004, deram ao Garfield uma qualidade preguiçosa, cínica, a voz do Pratt traz uma energia diferente, talvez mais otimista, menos sarcástica, e isso pode não agradar os fãs mais antigos do personagem. Além disso, o filme tenta modernizar o Garfield não só pela trama de assalto, mas também pela inclusão de várias celebridades atuais. A presença de nomes como Samuel L. Jackson e Snoop Dogg sugere uma tentativa de atrair tanto crianças como adultos, né, pessoas que reconhecem esses nomes. Só que a participação dessas celebridades parece superficial. Samuel L. Jackson, por exemplo, tem uma voz super marcante, mas o papel dele como Vic, o pai do Garfield, parece pouco aproveitado. A química entre o Garfield e o pai dele poderia ter sido o ponto alto do filme, explorando temas de relacionamento pai e filho de maneira mais profunda, mas acaba sendo uma conveniência de enredo e não uma verdadeira exploração emocional. Hannah Waddingham, com a Jinx, a vilã do filme, também merece uma menção. Waddingham é incrível em séries como Ted Lasso, fazendo uma mistura de seriedade e humor com seus papéis. Mas em Garfield o talento dela é parcialmente aproveitado. Jinx é uma vilã carismática, mas o roteiro não dá muita profundidade para ela. É basicamente uma vilã de filme infantil típica, com motivações rasas e um plano que não faz muito sentido se a gente analisar de perto. Poderia haver uma chance de criar uma vilã mais memorável, talvez explorando sua história ou dando motivações mais complexas que ressoassem tanto com crianças quanto com adultos. A inclusão de outros personagens clássicos do universo do Garfield, como Woody e John Arbuckle, também é algo a ser comentado. Harvey Gilliam, conhecido por What We Do in the Shadows, dá voz ao Woody, mas curiosamente o Woody não fala, só faz barulho de cachorro. Isso é fiel ao personagem original que nunca falou nas tirinhas, mas poderia ser uma chance de dar mais personalidade ao Woody. No entanto, a escolha de manter o cachorro mudo pode ser vista como uma tentativa de manter alguma fidelidade ao material original, mesmo em um filme que toma tantas liberdades. Nicholas Hoult, como John Arbuckle, é outra escolha interessante. Hoult traz uma energia neurótica para o personagem do John, que é constantemente explorado na dinâmica codependente entre ele e o Garfield. John sempre foi um personagem que oscila entre ser adoravelmente desajeitado ou pateticamente infeliz. E Hoult consegue capturar isso de uma maneira eficaz, só que, como eu disse antes, o roteiro corre através desses aspectos nos primeiros minutos e deixa eles de lado em favor de uma trama principal de assalto que pode desapontar aqueles que esperavam uma exploração mais rica dessa relação. No quesito técnico, a animação é boa, mas nada de outro mundo. A gente está numa época em que as animações da Pixar e da DreamWorks levantaram muito a régua, um padrão altíssimo, e embora o filme do Garfield não seja feio, ele não se destaca visualmente como outros filmes atuais. As cenas de ação são bem feitas e tem alguns momentos de humor visual que funcionam muito bem, mas no geral a estética do filme é meio genérica. Falando mais sobre a comédia do filme, é nas piadas visuais e nas referências metalinguísticas que ele realmente brilha. Tem uma autoconsciência em algumas cenas que pode arrancar risada tanto das crianças quanto dos adultos. Por exemplo, tem uma cena em que o Garfield comenta sobre a previsibilidade das tramas de filmes. Isso é uma piscadinha inteligente para o público mais velho que consegue entender. No entanto, essas piadas são poucas e muito espaçadas, e o filme frequentemente recorre ao humor físico que pode cansar rapidamente. O filme também aborda temas de família e amizade, mas de maneira superficial. A relação do Garfield com o pai, Vic, é um ponto central da trama, mas é desenvolvida de forma rasa. Poderia ter potencial para explorar mais profundamente o impacto desse reencontro e como isso afeta a sua visão de mundo e as suas relações. Mas o filme opta por manter a narrativa simples e direta, talvez para não perder a atenção do público mais jovem. Sobre o marketing do filme, é claro que tem um esforço consciente para fazer de Garfield um personagem relevante para a nova geração. Isso inclui não apenas a modernização da trama e a inclusão de celebridades,
mas também o lançamento de uma série de produtos licenciados. Bichos de pelúcia, brinquedos, roupas e outros produtos com a marca Garfield já estão prontos para ser vendidos, capitalizando na popularidade do personagem entre as crianças que vão assistir o filme. Esse é um movimento estratégico, mas também é um lembrete de que, no fim das contas, filmes como esse são grandes máquinas de marketing, tanto quanto são produtos de entretenimento. A trilha sonora do filme merece ser mencionada. Tem músicas animadas, enérgicas, que complementam bem o tom leve e divertido do filme. Só que, de novo, não tem nada particularmente memorável ou inovador aqui. A música cumpre seu papel, mas não se destaca. A gente já viu em outras animações, como A Nova Onda do Imperador e mais ainda em O Galinho e Chicken Little, como uma trilha sonora pode elevar a experiência do filme. Para o nosso azar aqui, isso não acontece. Um ponto positivo é a acessibilidade do filme. Garfield é fácil de seguir, tem uma trama simples que não exige muito esforço para entender. Isso faz dele o ideal para crianças mais novas e para sessões em família, onde os pais podem não estar completamente atentos o tempo todo. É um filme que você pode colocar para rodar e ficar tranquilo, sabendo que as crianças vão se distrair sem a necessidade de uma supervisão constante. Resumindo, o filme do Garfield é um entretenimento leve, sem grandes ambições. Ele serve ao propósito de manter as crianças entretidas e proporciona alguns momentos de diversão para os adultos também, mas não vai além disso. Não tem profundidade ou inovação significativa, mas isso não parece ser o objetivo. Em um ano cheio de grandes lançamentos e filmes de alto orçamento, o filme do Garfield encontrou seu espaço como uma opção segura e descomplicada para famílias que procuram uma diversão rápida e fácil. Embora possa não ser o filme que os fãs puristas do Garfield esperavam, ele cumpre sua função básica e oferece uma experiência agradável o suficiente para justificar uma ida ao cinema. No fim das contas, Garfield sempre foi sobre desfrutar das pequenas coisas da vida, como uma boa lasanha, e talvez seja assim que a gente deva abordar esse filme. Uma porção de entretenimento reconfortante, familiar, sem grandes surpresas, mas satisfatória em sua simplicidade. Para encerrar, eu gostaria de deixar um pensamento desse grande filósofo laranja e peludo que tem me acompanhado por tantos anos. Abre aspas. Segunda-feira é um dia feito para acrescentar depressão numa semana que poderia ter sido feliz. Fecha aspas. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.